Este é mais um sonho de quando eu era criança, que eu me lembro. Eu me lembro que um homem me levava até uma imensidão de água. E quando eu chegava nesse lugar, eu via apenas o mar e eu via uma ilha. E no meio dessa ilha havia um monte. E era como se fosse um pico, de tão alto que esse monte era. Em cima do monte havia um arco de pedra. Todo aquele monte era de pedra e aquele arco que estava acima do monte também. E no meio daquele arco estava ali um homem. Ele ficava no meio do arco, no pico desse monte. E eu perguntava para aquele homem que estava comigo: me leva até lá. E o homem dizia para mim que eu não podia ir até lá, naquele arco. E eu via a volta do monte embaixo, eu via pessoas, mas eram pessoas grandes, não eram pessoas da altura que a gente é hoje em dia. E eu me lembro que aquele homem, ele falava para mim que um dia eu poderia visitar aquele arco. E passado algum tempo, eu já entendendo, eu sonhei novamente com esta montanha, com esse pico que é um arco na parte de cima. E aquele homem, nesse sonho, aquele homem me levava novamente para ver aquela imensidão de água e aquela montanha que tinha um arco na parte de cima. E ele dizia para mim que eu já estava pronta para ver aquele local, aquele lugar. E eu lembro nesse sonho que eu chegava e as pessoas que estavam lá, elas me olhavam, elas ficavam me olhando, e aquela pessoa que estava lá na parte de cima do arco, ela me chamava, ela dizia assim: vem aqui para você ver. E eu subia, não sei como, mas quando eu me via, eu já estava em cima do monte, daquele pico, daquela montanha alta. E eu olhava da direção que aquele homem que estava sentado lá no pico, naquela montanha, eu olhava na mesma direção que ele olhava. Ele olhava para frente e eu também olhava para frente. E ele puxava, ele fazia tipo assim um zoom. E aí quando ele fazia esse zoom, eu via com mais proximidade o que ele estava vendo. E eu lembro que aquele arco, ele era como se fosse uma lente que via toda a terra. E aí eu olhava e via a terra, aquela imagem que a gente estava vendo no meio do arco. E aí mostrava a terra, mostrava as pessoas, mostrava todos os lugares, por mais distante, por mais pequenininho que fosse, a gente conseguia ver ali naquele arco. A imagem era afastada, aquele avião ficava bem pequenininho e longe. E, por incrível que pareça, na época que eu tive esse sonho, não existia celular para dar zoom. Não existia a tecnologia que existe hoje. Daí eu me via andando em meio a uma guerra e tinha pessoas com armas, como um cenário de guerra. E eu olhava a casa em que eu morava e ela não existia mais, só tinha ruínas. Nisso eu olho para o céu e vejo a lua, ela é uma lua bem grande, e eu vejo as pessoas correndo e eu venho na direção contrária do que a guerra está caminhando. Os soldados estavam seguindo em frente e eu estava ultrapassando eles e vindo na contramão. Quando eu venho na contramão, mais pessoas também estavam vindo na contramão da direção dos soldados de guerra. E essas pessoas começaram a se unir, formarem grupos. Em determinado momento, elas começaram a me acompanhar.
E eu dizia para elas assim: eu sei aonde está aquele monte. E elas diziam para mim que iam me acompanhar para chegar até lá naquele monte. E nisso a gente andava na contramão do exército. O exército estava seguindo a direção em frente e a gente estava passando por entre eles e vindo na contramão. Em determinado momento, no sonho, eu penso assim: onde eu estou? Eu penso assim: onde eu estou? Em que cidade eu estou? E eu já não conseguia mais discernir que cidade era, porque tudo estava destruído da guerra. Daí eu olho pro céu e vejo o tempo todo aquela lua, como se fosse uma super lua. Era isso, era uma super lua gigante. O tempo todo que a gente estava caminhando, aquela super lua estava acompanhando a gente. E aquele grupo que estava me acompanhando para encontrar esse lugar seguro que eu dizia: eu sei onde que está a rocha, eu sei aonde está o lugar seguro. Então aquele grupo em determinado momento começou a me questionar, dizendo assim: você sabe mesmo para onde você está indo? A gente chegou em um local mais alto e a gente pôde ver toda a destruição que estava em toda a parte. E aí uns perguntavam assim: mas aonde que é essa rocha? Aonde que é esse monte? Como você vai chegar lá? Você não tem um mapa? E eu dizia: eu sei aonde encontrar o lugar seguro e a rocha, que é aquele monte onde eu fui. E do nada aparecia na nossa frente uma montanha muito alta e grande. E aí uns falavam assim: como aquele pessoal que Moisés estava guiando, eles não ficaram murmurando: será que a gente vai chegar? Então, essa multidão que resolveu me acompanhar, elas ficavam perguntando: você sabe mesmo aonde você está indo? Você tem noção para onde você está levando a gente? E eu dizia assim para eles: eu não tenho noção para onde eu estou levando a gente, eu tenho certeza que eu sei onde que é a rocha, onde que é a montanha. Eu tenho certeza. E do nada aquela montanha surgiu na nossa frente. E quando eles diziam: pronto, a gente chegou, mas como a gente vai subir até lá? Nessa hora eu olhei para eles e disse assim, no sonho: falei, a gente não sobe a montanha, a gente passa por essa fenda. E nisso uns diziam: não, a gente não consegue passar. Não, eu não passo por aí. E outros já começavam a dizer que não passavam. E eu disse: pessoal, a gente tem que passar por aqui se a gente quiser ficar seguro. E era uma fenda, uma brechinha, um fiapo de um lado para o outro. E a gente tinha que transpassar aquela montanha para o outro lado. E nisso eu me espremi de um lado assim e consegui passar. E todas as pessoas que iam e tentavam, elas passavam. E até que passou a última pessoa. E quando passou a última pessoa, eu percebi, quando a gente chegou do outro lado, é meio fora da realidade. É como se a gente tivesse chegado em uma outra terra, em um outro mundo dentro do nosso mundo. Eu não sei explicar. Como se a terra que a gente vivesse tivesse um local ainda não habitado por homem, ainda não desbravado pelo ser humano. Como se ninguém tivesse ido lá ainda. Eu não sei explicar, mas a sensação que eu tinha era que aquela grama, ninguém tinha pisado nela ainda, que aquelas árvores, ninguém tinha colhido o fruto dela ainda. Como se fosse, eu não sei se eu vou poder dizer essa palavra, como se a gente entrasse do outro lado, mas era um lugar guardado aqui na terra que o homem ainda não encontrou, não descobriu, não foi.
E toda essa vegetação, essas árvores com vários frutos, tudo essa preservação de natureza estava de trás daquela montanha. Do lado de cá, todo mundo pensava que era uma montanha, mas toda essa nova terra estava ali atrás daquela montanha. É difícil de explicar, porque quando a gente passa pela fenda, a gente pensa assim, é só uma montanha, não tem nada do outro lado. E quando a gente passou, é como se a gente tivesse atravessado de uma terra para outra terra. Não é como se a terra fosse oca, local na terra, guardado e preservado, que está atrás de uma montanha. Foi isso que a gente encontrou lá. E quando a gente chega lá, a gente se sente seguro. Encontramos o lugar seguro para ficar até o Senhor nos buscar. Era essa a impressão que eu tinha nesse sonho. E depois que eu sonhei essa parte, o sonho não teve continuação. Ele não continuou mais. Ele teve essas etapas que eu contei. Primeiro eu vi a montanha e não podia ir. Passou um tempo, eu sonhei o mesmo sonho e teve a continuação, que aquele anjo me levava e permitia que eu fosse. E que eu visse o zoom que o Senhor dava para ver cada pedacinho da terra que Ele quisesse. E depois, por fim, essa parte que eu já estou em uma cidade destruída pela guerra, vindo na contramão, procurando agora aquela montanha. É isso, pessoal. A paz do Senhor a todos.